Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Hoje, programa especial, porque é o último debate fantástico do ano, né? Um programa em que a equipe completa do Realidade Fantástica está reunida para discutir um fenômeno que está polarizando a atenção do mundo todo, que é essa grande conjunção, né, entre Júpiter e Saturno, conjunção esta que no grau que está ocorrendo parece que só ocorreu há séculos atrás. Quais são as implicações esotéricas, astrológicas dessa grande conjunção? Mas antes eu quero pedir aquele favorzinho especial para você se inscrever no canal, se você já não for inscrito, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o sininho de notificação acionado e deixa o teu comentário também aí do que você está achando do nosso programa, do que está achando do canal. Convido o pessoal para vir compor a nossa família fantástica. Estamos aqui na campanha para 200 mil inscritos e você pode nos ajudar. Tenho certeza que nós vamos chegar em pouco tempo a isso. Senhores, sempre na boa companhia aqui dos sócios fundadores do canal Realidade Fantástica, Márcio Slompo, sócio fundador, jornalista, pesquisador do esoterismo, Marcos Kuznick, professor de História, mestre em Educação, sócio fundador também aqui do Realidade Fantástica. Senhores, vamos abrir os trabalhos aí. O que é essa grande conjunção? Por que ela está polarizando tanto a atenção da mídia? O que ela tem de diferente, né, de outras conjunções? Bom, saudações, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? O último vídeo que nós falamos diretamente no ano, né? Claro, a gente vai postar mais vídeos, né? Estamos ainda quase no fim do ano, ainda dá tempo de postarmos mais vídeos aqui no canal. Mas, assim, uma coisa interessante, né? Até a gente vai desenvolver um pouco esse raciocínio, né, Márcio? Que uma das coisas que atrai a atenção das pessoas são os tais dos sinais no céu. É uma coisa que está muito desenvolvida na nossa cultura, faz parte da tradição de diversos povos, faz parte da narrativa bíblica, né? Onde muito da escatologia cristã ela se dá pelas narrativas no livro do Apocalipse, onde fala de sinais no céu. Então é algo que chama atenção. E a astrologia, como o próprio nome diz, ela é a tentativa de interpretar esses sinais, ou seja, observando os sinais cósmicos, tentar inferir ciclos terrestres. E um dos fenômenos mais assim que tem chamado a atenção nos últimos, um fenômeno astronômico, mas é astrológico, porque ele se sujeita às interpretações astrológicas, é a conjunção do planeta Júpiter e do planeta Saturno, né? Conjunção é quando dois astros estão muito perto um do outro. E se tratando de planetas, né, astros visíveis, isso está sendo contemplado nos céus, né? Para quem tem, né, aqui a gente está numa época um pouco chuvosa, aqui no Paraná, o Jamil está na Bahia, não sei como está aí nesses dias, né, Jamil? Mas dá para observar claramente no céu a proximidade desses astros. Então, além do espetáculo, né, natural, além do interesse astronômico que esse fenômeno tem, ele tem despertado também a atenção do ponto de vista astrológico e esotérico também, né, Márcio? Isso mesmo, Marcos. Jamil, saudações a vocês, a todos que nos acompanham, né? Prazer estar aqui com vocês. Eu estava pensando, até fazendo algumas pesquisas para a gente fazer esse nosso debate, né? E eu fiquei pensando por que está chamando tanta atenção assim, né, esse evento. Claro que os astrônomos e também os astrólogos estão bastante eufóricos com a possibilidade dessa visão, dessa proximidade desses planetas, mas me parece, não sei se vocês concordam, que até pela própria crise que a gente vive, a humanidade vive nesse ano 2020, parece que todo mundo está ávido por um sinal no céu. O Marcos acabou de falar, acho que é uma coisa atávica mesmo, né? Você querer que haja sinais, que alguém te fale que vai ter boas colheitas, bons fluidos, bons negócios. Então, a gente se agarra muito a isso também para tentar, pelo menos, vislumbrar um pouco do que seria o futuro, né? E todo mundo espera que seja um futuro melhor. Com certeza. Marquinhos, astrologicamente, você que é nosso astrólogo, né? Lembrando que o Marcos é astrólogo profissional, vem dando aqui através do canal Realidade Fantástica cursos de formação em astrologia básica. Já vamos abrir mais uma turma
para 2021, fique atento aí. Do ponto de vista astrológico, o que é essa conjunção de Júpiter e Saturno? Parece que agora no signo de Aquário, não sei se é isso. Né? O que é esse grau de proximidade? Que interpretação podemos tirar disso aí? Então, a conjunção, como a gente mencionou, é quando um planeta está próximo do outro. Né? Na astrologia, inclusive Sol e Lua, embora não sejam planetas, a gente chama de planeta também. Então, tivemos uma conjunção muito interessante, que foi outro, entre aspas, sinal nos céus, que foi o eclipse, né? Que infelizmente ele não foi total, infelizmente que a gente não pôde contemplar, mas foi visível na Argentina, no Chile, e que foi uma conjunção, ou seja, o Sol e a Lua, eles se aproximaram tanto que um ficou junto do outro. Na astrologia, quando dois planetas, seja o Sol, seja a Lua, seja Mercúrio, Vênus, Urano, Netuno, Plutão, né, que não é considerado planeta, mas a gente chama assim na astrologia, estão próximos, isso tem um significado todo especial. Né? Nesse caso, nós temos a proximidade de dois planetas que são planetas que representam, eles são transpessoais. Na astrologia, nós temos os chamados planetas pessoais, aqueles que estão associados com elementos mais ligados à individualidade. O próprio Sol, a Lua, Mercúrio, que descreve a nossa mente concreta, a fala, a escrita, a argumentação, a forma de aprendizado. Vênus, que descreve o amor, descreve a nossa likability, né? Como nós somos amados. Outro planeta pessoal é Marte, que mostra como nós direcionamos a nossa energia, os nossos impulsos, né? O nosso ímpeto. Já Júpiter, ele completa uma órbita em torno do Sol a cada 12 anos. Então, essa órbita, astrologicamente, ela é dividida em 12 setores, que são os signos do zodíaco. Ou seja, Júpiter, ele fica um ano em cada signo do zodíaco. E essa lentidão, entre aspas, ela é interpretada como um efeito sendo mais social. Ou seja, Júpiter e Saturno são planetas transpessoais. Eles têm um significado no mapa do indivíduo, mas do ponto de vista astrológico, ela também representa ciclos sociais. E é como o Márcio falou ali no início, o ano de 2020 tem sido muito desafiador, né? Principalmente pela questão da pandemia, que tem afetado a vida de todos, né? Em algum grau, né? Na vida de algumas pessoas, infelizmente, de forma bastante dramática. Então, o aparecimento dessa conjunção, justamente no final de um ano tão difícil, tem despertado a curiosidade. Será que, do ponto de vista astrológico, ela não sinaliza o fim desse ciclo, o começo do outro? Então, analisando dessa forma, a gente tem a seguinte situação. Júpiter representa a expansão. Júpiter representa o crescimento. Júpiter representa a abundância. Na astrologia antiga... Oi? É o novo, né? É a expansão. É o novo. Na astrologia antiga, Júpiter era considerado o grande benéfico. O pequeno benéfico é Vênus e o grande benéfico é Júpiter. Então, geralmente, no mapa astrológico, ele é apontado como um elemento de sorte. Ele é a figura, né? Eu costumo falar para as pessoas com quem eu faço os mapas astrológicos, né? Que Júpiter é a figura do tio. E o tio é uma figura que ela aparece para te levar para passear, não aparece para te dar bronca, né? Antigamente aparecia para te levar a pescar, hoje para levar no shopping, né? Te dar presente. Então essa é a figura jupiteriana. Saturno, ao contrário, ele representa a contenção. Saturno é medo. Saturno é aridez. Saturno é a figura do pai, mas não a figura do pai herói. A figura do pai herói é o Sol. Saturno é a figura do pai autoridade. É aquele que diz: eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. E eu vou lhe ensinar uma lição de uma forma bastante contundente. Quando isso está em conjunção no mapa, a gente diz que esses simbolismos eles estão somados de alguma maneira. Existe uma tradição que diz assim, que o planeta mais lento, ele afeta o planeta mais rápido. Ou seja, não é Saturno que está jupiterizado, e sim Júpiter que está saturnizado. Ou seja, essa bondade, essa generosidade de Saturno, de Júpiter, dessa vez, vem com uma coloração Saturno, né, de Saturno. Então,
E o que é interessante, que tem chamado muita atenção, é o ponto do céu em que essa conjunção está acontecendo. Ela está acontecendo justamente no signo de Aquário. E aí a gente vai fazer todo um outro contexto, que é o da chamada Era de Aquário. Muitos de vocês devem ter ouvido falar que isso é trabalhado principalmente, né, Jamil, desde os anos 60, que é a passagem da humanidade para uma nova era. De que maneira? Existe o planeta Terra, tradicionalmente a gente aprende na escola, ele tem dois movimentos principais, que é o movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, que faz o dia e a noite, e o movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Porém, existe um outro movimento que é meio que uma oscilação no eixo da Terra. E essa oscilação, ele é muito lento. Ele perfaz esse movimento em quase 22 mil anos. Enquanto ele vai apontando, ele vai mudando essa orientação. Ou seja, a cada aproximadamente 2.000 anos, o chamado ponto vernal, ele vai mudando de signo. Nós estávamos desde a entrada da era comum, né, da era cristã, na era de peixes. Ele vem voltando, né? E agora nós entraríamos na era de Aquário. Principalmente se tem falado desde os anos 60, etc. Olha, Aquário está associado a um outro tipo de atitude. O signo da Aquário é o signo da comunicação, é o signo da tecnologia, é o signo da fraternidade. Então, por isso que muitas pessoas, ao interpretarem que o mundo estaria entrando na era de Aquário, dizem, olha, nós estamos entrando num mundo diferente, um mundo onde estaremos deixando para trás as guerras, as intrigas, as guerras religiosas, e entrando num momento de mais fraternidade humana. Isso inspirou, né, Jamil, toda uma contracultura, né? Tem aquele livro A Conspiração Aquariana, né? A gente fala aqui no canal, saudações conspiradores, o pessoal, uns ficam bravos, né? Mas que conspirador? Como assim, não? Nós estamos se referindo àquele livro, né, Jamil? Da Conspiração Aquariana, que é a tentativa de se colocar numa atitude mais condizente com o que seria a Era de Aquário. Bom, o fato dessa conjunção, que não acontecia num grau tão próximo, assim, tão próxima, desde o século XIII, lá atrás, tem levado algumas pessoas a dizer, olha, agora sim nós estamos entrando na Era de Aquário, que ela está acontecendo justamente no signo de Aquário. Bom, do ponto de vista astrológico, nós temos que entender o seguinte, a astrologia ela é muito mais uma arte do que uma ciência. E muitos astrólogos, é muito complicado fazer essa astrologia mundial, né? Se referir a grandes eventos do ponto de vista astrológico. Embora a astrologia ela tenha nascido assim, né? Lá na Suméria, na Acádia, na Babilônia, na Grécia Antiga, a tentativa era buscar sinais que apontassem para o destino das nações, dos reis, dos soberanos. Ela acaba se individualizando. Hoje a gente faz um mapa astrológico da pessoa. E me parece que é onde a astrologia funciona melhor. Um exemplo dessa barriga, digamos assim, que acontece, foi o ano de 2020, regido pelo Sol. Então, muitos astrólogos foram aí a programas de TV. Nossa, 2020 vai ser regido pelo Sol, tudo vai ser, nossa, é uma maravilha, né? E a gente acabou enfrentando uma situação complicada. A astrologia não funciona? Não é bem isso. Se você for fazer uma análise mais profunda no mapa, a gente ia ver que tinha alguns elementos preocupantes no mapa astrológico geral. Então, a minha interpretação, não é minha interpretação, é o que a gente vê na literatura e o que a gente tem conversado com a comunidade astrológica, é que é o momento de enfrentar as responsabilidades que estão nos sendo trazidas. Saturno é responsabilidade, né? Enfrentar as consequências dos nossos atos coletivos. Coletivos. Isso é muito sério. Ou seja, a entrada na Era de Aquário, talvez muito mais do que uma festa hippie gigante, né? É o Woodstock mundial,
né? Todo mundo dançando com grinaldas e coisa e tal, talvez seja o momento da a humanidade, do ponto de vista coletivo, se haver com as suas escolhas e progredir, mas muitas vezes de uma forma jupiteriana, no sentido que isso é abundante, isso é amplo, isso é largo, mas também de uma forma saturnina, dizendo agora é o momento de assumir responsabilidade, não fugir delas. Isso é interessante, eu quero passar a palavra para o Márcio, né? Márcio, veja bem, iluminados aí por essa explicação magna do nosso astrólogo profissional, né, o Marquinhos, né, pelo que eu entendi, agora sim, o que foi já não é mais, sim, está sendo dado um passo, sim, está havendo uma mudança de chave, mas também um chamado à maturidade, um chamado à responsabilidade. Como é que você vê isso como jornalista, pesquisador de assuntos esotéricos, esse chamado, até onde eu entendi da explicação do Marquinhos, né? Esse chamado à responsabilidade dessa nova fase que a humanidade entra? Pois é, Jamil, até ia comentar com vocês, né, com o Marcos, que é o especialista, né? Existe muita gente falando, né, que não é tão inédito assim não é tão inédito esse encontro de Júpiter e Saturno, acontece a cada 20 anos, é como se fosse um grande ciclo de 20 anos, né? O que é raro, o que é inédito, ele está em Aquário, justamente em Aquário, que a última vez que ele esteve foi em 1405, esses dois planetas estiveram nessa conjunção no signo de Aquário. E o que aconteceu? Eu até fiz uma pesquisadinha aqui. 1405 foi, por exemplo, quando começaram as grandes descobertas marítimas, as grandes aventuras marítimas, né, dos europeus, especialmente Portugal, né? Então, essa questão foi uma expansão. Com essa descoberta veio o quê? Uma expansão do próprio conhecimento das pessoas, né? Tanto entre descobridores e descobertos, se encontrou um novo mundo, tanto para quem era invadido, era descoberto, como para quem descobria. Isso houve uma grande revolução social. E esses dois planetas, eles são planetas sociais, como o Marcos falou. Então, esse sinal no céu mostra que realmente deve haver essa revolução, essa evolução social, a chamada para uma ação diferente, né, pelo que eu penso. Agora me pergunto, eu coloco para vocês aqui, o que seria, baseado nesse passado, o que seria essas novas descobertas a partir de agora? Né? O que teria para descobrir? Seriam o homem alcançar uma viagem espacial, chegar até Marte? Seria uma analogia com os descobertos e descobridores? Seria um contato com extraterrestres, por exemplo, que parece que está cada vez mais próximo, pelo menos é uma expectativa muito grande de muitos, né? Seriam essas novidades que viriam por aí nos próximos 20, 30, 40, 50 anos? E você acha, Márcio, que nesse campo dessas descobertas, talvez descoberta de novos imunizantes, novas vacinas, avanço da medicina, que teve que percorrer aí várias décadas em um pouquíssimo tempo, né, para fazer frente a essa pandemia, você acha que isso cabe também? Cara, a vacina, acho que o Marcos pode explicar melhor, mas a vacina, ela é um sinal da liberdade, né, que o próprio Júpiter traz, né, Marcos? Porque nós vivemos muito reprimidos nesse último ano, e, se não me engano, os dois países estavam em Capricórnio, estavam mostrando realmente essa repressão. A gente viveu muito em 2020, está vivendo ainda essa questão da máscara, né? E agora, quando entra assim, o Júpiter e Saturno em Aquário, pelo que eu vi nas conversas com o Marcos, que realmente é o oposto, né? O Júpiter traz essa liberdade, essa ânsia por algo novo na coletividade, você olhar mais para o próximo, e dentro daquela responsabilidade que a gente tem pelo mundo, né? O próprio vírus mostrou que nós somos responsáveis por todos e por cada um de nós. E isso eu acho que vai ficar bem mais forte agora. Vai ficar muito mais forte. Marquinhos, como astrólogo, né, dentro disso que você nos explicou, à luz do que o Márcio nos colocou, né? Júpiter em Aquário, Júpiter e Saturno em Aquário, né? Essa expansão, mas uma expansão sob o signo da responsabilidade, de certa forma, sob o gládio da responsabilidade, um novo passo, mas não um novo passo
como seria um passo louco, né? Um passo responsável, um passo medido, cartografado, né? Isso pode ser inferido desse novo momento que parece que se configura? E já aproveito e emendo uma segunda pergunta. A gente fala na astrologia que não é que o planeta lá em cima vai se movimentar e vai vir um raio e vai interferir na sua vida, mas não tem como também a gente fugir da questão de que, de fato, algumas movimentações astronômicas simbolizam essas grandes forças. Do ponto de vista da interpretação, né, eu sempre uso assim esse exemplo porque é alguém que é muito caro na nossa formação, do Jamil também, que é o Carl Sagan, né, que criticava muito a astrologia, porque ele dizia o seguinte: pô, mas como que pode dizer que Marte vai me influenciar? Porque se eu nasci numa sala, como que nem a luz de Marte vai... Não tem lógica um negócio desse. Mas o que a gente vê do ponto de vista astrológico é bem como o Jamil falou. Não é que vem um raio, uma energia, um fluido, um campo magnético, qualquer coisa dessa, dos planetas emane, mas me parece, essa é a minha interpretação e de alguns astrólogos, que são ponteiros de um relógio cósmico, né? Os planetas são ponteiros desse relógio cósmico. Então, karmicamente, do ponto de vista do karma coletivo, são ciclos que nós temos que passar. E esse ciclo que nós adentramos é a consolidação de um processo, e aí entrando na outra questão, Jamil, é consolidação de um processo que começou a iniciar justamente quando essa conjunção ocorreu lá não a tão próximo, mas essa outra que o Márcio citou no século XV, que é o início do processo de mundialização, né? Que depois acabou se convertendo no que a gente chama hoje de globalização. Ou seja, começou a haver uma circulação de pessoas pelo mundo, né? Já no século XVI houve já no fim do século XV, início do século XVI, a chegada dos europeus nas Américas e depois cada vez mais a circulação de pessoas, de ideias, de mercadorias, e isso hoje atingiu um nível extremo, de forma que o que acontece hoje, no que antes seria considerado remotíssimo, como a China, reflete na nossa vida cotidiana, na nossa economia, né? Se veja, a gente está defrontando uma epidemia que, até onde se sabe, iniciou-se na China, depois se espalhou, mas mesmo decisões econômicas, estratégicas, enfim, tudo isso repercute. O fato é que mais e mais a humanidade está no mesmo barco, né? Não é mais a decisão de um país, não é a decisão de um líder, o isolacionismo, ele não cabe mais. Então, dentro de Aquário, essa responsabilidade, esse crescimento, ele é chamado dentro de um nível coletivo. Aquário é um signo da coletividade, é um signo descontente, diríamos assim, né? As pessoas com muita ênfase no signo do Aquário, elas tendem a muitas vezes até serem excêntricas, né? Por não aceitarem muitas vezes os padrões. Agora, de qualquer maneira, me parece realmente que essa posição, ela indica agora, a partir desse momento, uma ênfase cada vez maior nesses elementos de uma necessidade. E aí, né, retornando ao que a gente falou no início, de uma tomada de responsabilidade coletiva com tudo que já foi feito, né? Alguns dias atrás eu li que uma pesquisa deu conta, Jamil e Márcio, que o que foi produzido pelo ser humano até agora, em termos de material, já superou a biomassa, né? Já superou o que foi feito artificialmente, superou a quantidade do que existe naturalmente em termos de biomassa no planeta Terra, e que isso cresce exponencialmente. Ou seja, a consciência de que nós vivemos num planeta, que esse planeta também não é simplesmente uma rocha que flutua no espaço, né? Olhando aquela chamada hipótese Gaia, que também foi uma outra percepção interessante do chamado início da era de Aquário, ou seja, que nós não habitamos uma rocha que flutua no espaço, que a Terra é um ser vivo, inteligente, sensível, e que nós temos de alguma forma de nos relacionar, não de forma tóxica, mas de forma harmoniosa. Isso vai se colocar de forma urgente e de forma saturnina, né? De forma muitas vezes dura, para que as pessoas reconheçam as suas responsabilidades. Isso é muito interessante que eu... Pode falar, Márcio.
Não, dentro do que o Marcos estava falando, né, me faz pensar muito nessa questão que eu acho que é uma sequência do que a gente já vem vivendo, né? Na verdade, o que marca agora algo que vem por aí, mas é que a gente já está vivendo. A questão da tecnologia, que está muito presente e vai estar cada vez mais, já está se falando muito em inteligência artificial, né, no uso empresarial, em várias partes da sociedade. Também a questão ambiental, né, como o Marcos acabou de falar, essa questão acho que vai ficar muito mais relevante agora. A gente já sente isso, os reflexos dessa utilização massiva, né, dos recursos naturais. Eu acredito que a partir de agora vai ter mais essa consciência pela sua própria mudança do coletivo, né? E dentro daquilo que o Marcos falou, eu só queria puxar mais uma questão histórica, né, que essa conjunção e da presença desses dois planetas em Aquário. Eu estava pesquisando também aqui que Saturno em Aquário aconteceu em 91 a 93. Ele ficou nesse signo. E aconteceram algumas mudanças geopolíticas bem importantes. Por exemplo, a gente pode citar aí a Guerra da Iugoslávia, onde houve a separação. Então, a separação daqueles países, uma guerra civil muito violenta, né, infelizmente, que durou 10 anos. Então, essa época foi ou de separação, de fragmentação de países, ou de aglutinação, porque nessa mesma época houve o surgimento do Mercosul, surgimento da União Europeia também, que foi em 93, a União Europeia. Então, ela tem muito essa questão da expansão da União, ou também da própria fragmentação daquilo que já talvez não esteja funcionando muito bem. Isso é interessante, e eu queria colocar, né, o resultado de uma rápida pesquisa que eu fiz também, porque, claro, esse programa está mais sobre o conhecimento do Marquinhos, que é o nosso astrólogo, né, as considerações do Márcio, e as minhas dentro de pesquisas que nós fizemos, né? E eu achei um vetor que talvez possa fazer sentido dentro dessa nova conjunção, ou não seria uma nova, né, mas dessa rara conjunção, que tem a ver com um significado esotérico muito importante. Mas antes de falar disso, eu quero alertar você para o portal Realidade Fantástica. Você já é afiliado ao portal Realidade Fantástica? Você sabia que por R$19,90, apenas R$19,90 ao mês, você pode estudar em aulas sequenciais, semanais, alquimia, esoterismo, misticismo, hermetismo e toda uma série de assuntos esotéricos fascinantes em aulas? Então, para você conhecer melhor, veja o endereço que está aparecendo aí no seu vídeo e conheça a proposta do portal. É um trabalho muito bonito, com muito carinho temos feito, e temos a alegria de contar com centenas de alunos que já estão estudando conosco e ampliando, assim, os seus horizontes. Portal Realidade Fantástica, olha, uma nova proposta em EAD de transmissão aí do esoterismo, da amplidão da consciência. Márcio, eu quero apelar às tuas pesquisas aí, é o seguinte: nós sabemos, pelo que você falou, que, claro, a primeira conjunção parecida com essa, né, que está sendo, ou como essa que está ocorrendo agora, dia 21 de dezembro, se não me engano, foi em 1400 e alguma coisa. Mas parece que em 1200 já houve também uma aproximação desses dois planetas. Tem a ver isso? São duas questões, né? Essa questão que os astrônomos chamam mais atenção, que é dessa conjunção muito próxima. Ela teria ocorrido realmente em 1226, se tem notícia, e depois 1623. Então, essa proximidade dessa formação de quase, acho que o Marcos pode explicar melhor, tão grande que dá-se a impressão que seria apenas um planeta, né, a luminosidade dele. E a outra questão que chama muita atenção é a questão de estar em Aquário. Acho que essa aqui é a questão que eu até demorei um pouco para entender isso. A questão da conjunção e o ineditismo de estar em Aquário, porque até então, durante alguns séculos aí, não chegava, né, de novo, nem em Aquário. Sem dúvida, lembrando, né, que a era de Aquário, né, segundo alguns pesquisadores, as suas primícias, né, os seus primeiros efeitos, segundo alguns pesquisadores, começaram a se fazer sentir, né, na década de 60, e o que ocorreu a partir da década de 60, né? Inclusive, alguns pesquisadores sustentam que a era de Aquário mesmo entrou em 62 ou 64, mas a gente vê que talvez astrologicamente não é bem assim, mas parece que os raios, a aura, né, dessa nova era já se fazia sentir, ou começou a se fazer sentir, a partir da década de 60. A contracultura, o movimento beatnik, o movimento hippie, a invasão das filosofias orientais no Ocidente, o maior afluxo dos gurus, né, indianos principalmente, no Ocidente,
Então, toda aquela revolução, a geração Paz e Amor, quer dizer, se propôs um novo paradigma de consciência naquela época e que não se coadunava, de certa forma, com o paradigma que estava se encerrando, né? Os pais já não compreendiam os filhos se revoltavam contra os pais, por quê? Porque eram dois paradigmas diferentes que estavam se atritando, até que, né, a nova cultura ou a contracultura, essas propostas mais alternativas, as alimentações mais saudáveis, a preocupação ecológica começou a se fazer mais forte, né? E tudo isso só tende a ser reforçado, né, por esse simbolismo de Aquário. Mas, puxando isso que o Márcio falou, de 1200 e alguma coisa, já ter havido essa conjunção, eu estava pesquisando numa literatura esotérica e essa conjunção ela é chamada, em um determinado livro esotérico, né, que nós vamos citar aqui para vocês, de a grande conjunção de Júpiter com Saturno, e quando ela ocorre em 1200 e alguma coisa, naquela época nós estávamos em plena atividade da Ordem do Templo. Quem já não ouviu falar da Ordem dos Templários, né? E se diz, na época, nesse livro que eu estava pesquisando, que essa grande conjunção que ocorreu naquela época, ela marcou, de certa forma, um tratado secreto que teria sido feito pelos chefes da Ordem do Templo, esotericamente, com líderes do misticismo islâmico. Como vocês sabem, a Ordem do Templo ela foi fundada, né, mais ou menos no século XII, por Hugues de Pé e Geoffrey de Saint-Omers, né, insuflados pelo 64º sucessor do apóstolo João, o patriarca Teocletes, que era um nazareno joanita, ele era um gnóstico cristão, com o propósito exotérico exterior de proteger os peregrinos cristãos na sua viagem à Terra Santa, porque naquela época havia aquele conflito islâmico-cristão. Mas se diz que, esotericamente, as ordens místicas, o núcleo esotérico da Ordem do Templo e as ordens sufis, o núcleo místico do islamismo, fizeram um acordo secreto baseado nessa grande conjunção de Saturno com Júpiter, prevendo uma nova era para o mundo. Os templários teriam ficado encarregados de fazer penetrar na Europa a sabedoria que os árabes haviam captado, né, de uma antiguidade. Então entra a matemática, entra a alquimia, entra a medicina, entra a arquitetura, as arquiteturas góticas, as grandes catedrais góticas, que segundo alguns teriam sido, digamos que planejadas por templários na época, começam a aparecer, começam a florescer. Então é bastante interessante essa informação. Ela está no livro As Mansões Secretas da Rosa Cruz, num dos capítulos desse livro, do Raymond Bernard, que é um pesquisador, um Rosa Cruz da Ordem Rosa Cruz da Morte, muito conhecido, num encontro que ele teve em Marrocos, na década de 60, acho que foi em 64 ou 68, com um marabute, que na verdade era um sufi. Ele encontra um sufi em Marrocos, e esse sufi lhe passa uma mensagem justamente falando dessa grande conjunção astrológica, astronômica, que teria ocorrido à época, digamos que da plena atividade da Ordem do Templo, e que o objetivo era justamente de fazer uma conjunção esotérica entre as ordens sufis e a Ordem do Templo, para que o mundo vivesse uma nova era em conhecimento, em ciência, etc. Então, é uma informação interessante que eu trago para vocês também, para a reflexão de vocês, somando aqui ao que os nossos colegas trouxeram, para que fiquemos atentos, né? Eu acho que o resultado dessa nossa discussão, principalmente, é a mudança, né, que essa conjunção traz, mudança de consciência, né, chamado à responsabilidade. Eu acho que fica, principalmente, mais forte, né, mais iluminado, é o chamado à responsabilidade. Os caminhos que percorríamos, a forma como os percorríamos até agora, já não funcionam mais. Precisamos mudar de ferramentas, mudar de postura, mudar de consciência, né, e o chamado vai se fazendo cada vez mais premente, né, Marquinhos? É isso aí. Eu, assim, né, eu sei que já estamos chegando aí no final do programa, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que talvez uma coisa mal interpretada, quando se fala em chegada de uma nova era, de uma nova consciência, é que vai vir alguma coisa externa, um raio, uma luz que vai mudar a minha consciência. Nossa, houve uma mudança. Gente, isso não vai acontecer. Isso é uma mudança que vem, mais uma vez, de forma saturnina, de forma dura, com uma decisão, mudança de hábitos, é uma coisa que vem de dentro de nós. Então, não vai, se a humanidade e se as pessoas, né, não mudarem seus próprios hábitos, elas podem usurpar dessa janela do momento cósmico
e cair na fase, digamos, negativa, que tem também colocado a era de Aquário. Individualismo, ceticismo, cinismo, materialismo. Aquário é um signo mental, é um signo de ar, né? Então, infelizmente, nós temos visto em alguns caminhos um aumento da espiritualidade, uma tentativa de integrar, e o caminho contrário para muitos, né? Um abandono completo da relação com o sagrado, uma secularização excessiva e um desencantamento do mundo. Então, nós temos que tomar cuidado, não achar que conjunções e eras astrológicas vão projetar energias. Não. Elas vão abrir possibilidades para que a gente expresse realmente o nosso desejo e a nossa necessidade de seguir, e que começa com o esforço de cada um de nós. Márcio, suas palavras aí de fechamento nessa nossa discussão aí, a última discussão do ano aqui sobre os auspícios do Realidade Fantástica. Nossa, eu gostaria, primeiramente, de agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanham, que nos apoiam, financeiramente, inclusive, né? E nos dão essa força para que a gente possa continuar esse trabalho que nós começamos aí quase 4 anos, de uma maneira realmente muito carinhosa para com todos. A gente agradece e deseja que vocês tenham realmente um final de ano maravilhoso, principalmente com muita saúde, e que o próximo ano também seja repleto de boas esperanças, de bons pensamentos e boas emoções. Eu só queria terminar brevemente aqui, Jamil Marcos. A gente não vai tocar nesse assunto muito aqui, mas é muito desse fenômeno que está no céu agora. Muita gente tem voltando a comentar sobre a questão se não teria sido essa a estrela de Belém, a famosa estrela de Belém, do nascimento de Jesus, né, que avisou os 3 reis magos do nascimento do Mestre Jesus, né. Provavelmente essa é uma das hipóteses, mas não é a mais forte de que seria isso, mas que mais ou menos naquela época, no ano 4 ou 5 a.C., teria, segundo o Kepler, né, o físico Kepler, diz que de 4 ou 5 a.C. teria surgido também essa conjunção, teria estado no céu, e seria o prenúncio de que viria esse grande mestre. Então esse sentimento, o que nos leva a olhar para o céu e nos vermos que nós fazemos parte de um grande universo, de um grande caminho, e é um momento, acho que, para a gente refletir cada vez mais sobre a mensagem de Jesus, sobre a nossa responsabilidade, como diz o Marco, como seres humanos, que a partir de nós mesmos nós podemos fazer o mundo muito melhor. Um grande abraço a todos. Perfeito, Márcio. Perfeito, com essa, vamos chamar assim, com esse discurso poético do nosso colega Márcio, conhecido esotericamente como Máximos, né, aqui na equipe do Realidade Fantástica, que a gente encerra, lembrando, pessoal, que, olha, na próxima semana nós lançaremos aqui pelo canal uma mensagem natalina que tem um pouco a ver com o que o Márcio falou, né, data do nascimento de Jesus, provavelmente a estrela de Belém, o que astronomicamente, astrologicamente isso significa. Fique atento aí no canal. Lembrando também, puxando do que o Márcio falou, que você pode ser membro do canal Realidade Fantástica. Você sabia disso? Olha aí na nossa página no YouTube, ele tem Seja Membro, e você nos ajuda com uma doação, com a possibilidade, inclusive, de receber brindes. Olha que interessante. Inclusive, um desses brindes é o nosso livro que estamos lançando, né? Lançamos esse ano Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo, por enquanto em formato e-book. Você o compra através do link na descrição desse canal, ou você ganha ele, dependendo da sua doação ao canal Realidade Fantástica. Entra ali no Seja Membro, que você terá todas as informações. Lembrando que em 2021, o Realidade Fantástica virá com novos projetos. Olha, tem planejamento de viagens místicas, o lançamento da versão impressa do livro. Olha, tem N programas sensacionais. Olha, tem muita coisa bonita aí que está planejada para vocês todos. Lembrando sempre, né, agradecendo pela tua companhia, e lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Até mais.